Falar de Maria Mendonça é interessante porque tenho a memória dela. Ou seja, Maria Mendonça é uma mulher açoriana. Nasceu no nordeste da ilha de São Miguel, 1916, curiosamente. Maria Mendonça era uma mulher extraordinária. Era uma mulher que nunca teve tudo o que ganhou, gastava pela cultura. Mandava vir artistas, mandava vir escritores, mandava vir jornalistas, tudo pago do bolso dela. Ela não tinha realmente. No final, ela recebe uma pensão do governo, porque ela não tinha dinheiro, ela fez tanto pela Madeira. Uma trabalhadora incansável, muito doente, aguentava-se à base de comprimidos, tomava não sei quantos comprimidos por dia, com uma vivacidade fantástica. Eu cansava só de vê-la agir e também aprendi muito com ela. Perseverança. Gostei de trabalhar com ela, ainda era jovem e acabado de entrar na DRAC e ela já lá estava. A DRAC é a Direção Regional dos Assuntos Culturais nos anos 80 e conhecia como funcionária uma mulher, uma característica física baixinha, simpática. Em termos de cores que ela usava, não tinha cores, ou era cinzento, ou era preto, ou era castanhos. Sempre aquela imagem de um modo de se vestir, mas, como dizia o meu pai, pessoa de bom caráter. Ela relacionava-se bem com as pessoas. Espírito de chefia. E pagou muitas coisas do seu bolso, iniciativas culturais, que ela pedia alguns subsídios à Câmara, sobretudo ela teve muito apoio da Câmara Municipal, do Funchal, mas também sei de muito que saiu do bolso dela. Quando se começa a pesquisar e a querer saber quem é esta mulher, encontramos tanta coisa útil. Para além dos livros que ela publicou, aí percebi que ela tinha uma relação com o livro. Um dos primeiros livros que eu li da Maria Mendonça foi precisamente um guia de turismo da Madeira, intitulado Isto é a Madeira, porque eu coleciono livros antigos sobre a Madeira e há uns muitos anos atrás comprei num leilão online um livro dela sobre a Madeira e achei muito interessante. No fundo era um guia que mostrava as principais potencialidades da nossa ilha. Maria Mendonça era uma mulher multifacetada e era conhecida no meio como uma mulher dos 7 ofícios. E depois percebi que ela esteve ligada diretamente à comunicação social do Funchal. E foi a redatora e creio que diretora, mas sempre com aquela intenção, aspectos da cultura. Ela vai aproveitando essa oportunidade. Começa as suas lides jornalísticas em julho de 51 e mantém-se no jornal até 1970, até o princípio de 1970. Portanto, são quase 20 anos de jornalismo em que há a salientar que ela foi a primeira, se não a primeira, uma das pioneiras do jornalismo madeirense. Porque o jornalismo, naquela altura, meados do século XX, era um mundo de homens. E, de repente, chega aqui esta mulher dinâmica. Ela tem um papel meritório na ligação cultural e também quase que emocional entre ambos os arquipélagos e fazendo a ponte entre ambos. Ela fez tanto na cultura, dentro deste teatro, as pessoas que ela trouxe, o que ela realmente escreveu sobre a Madeira, ou os escritores, a Maria Lamas, ela traz a Maria Lamas, ela traz a Natália, ela traz as grandes figuras preponderantes da cultura portuguesa, ela traz aqui. E há aqui uma relação com o livro, Feira do Livro, promoção dos escritores madeirenses, açorianos, enquanto que ela estava aqui, promovia sempre esta relação excelente, dar a conhecer os madeirenses nos Açores, os açorianos na Madeira. Organizou, é muito importante, em 1981, uma embaixada cultural aos Açores, em que levou os nomes mais sonantes aqui do mundo da cultura madeirense aos Açores, entre eles o historiador António Aragão, que fez lá uma conferência, fez lá uma exposição de pintura, levou alguns escritores com ela e também levou o grupo folclórico da Casa do Povo da Camacha. Portanto, foi uma embaixada cultural em que a cultura popular se juntou com a cultura erudita, digamos assim. Trago aqui esta fotografia, onde se vê o grupo que ela trouxe, de folclore de São Miguel, do Nordeste. Ela está aqui neste cantinho, com vestuário, cores castanho, sempre orientando, mantendo uma boa relação de amizade com as pessoas,
mas mandando. E depois fazia umas tertúlias na casa dela, fantásticas. Com o Horácio Bento, com o Canavial, com o António Jorge. Esteve à frente de um negócio chamado Restaurante O Pátio, que ficava onde existe hoje em dia o Museu da Fotografia, e no átrio do atual museu era um centro de tertúlias por excelência, onde ela reunia autores, poetas, falavam sobre literatura, falavam sobre cultura. Portanto, foi uma época de ouro, digamos assim, da cultura madeirense. Percebi que ela estava relacionada com o pátio. O pátio é o pátio, o adro, ou digamos o quintal, daquilo que é o atual Museu da Fotografia do Funchal. Sempre foi o pátio para todos os funchalenses. Portanto, foi ela que organizou e criou, já nos anos 60, tertúlias, que até complicou muito a vida da própria PIDE, porque essas personalidades intelectuais, anti-regimes da altura, reuniam-se ali. E ela falava dessas pequenas coisas, muito pouco, mas abria-se. E eu gostava dessa parte. Que foi uma coisa boa que se fez na Madeira, com uma livraria, com um café, onde está a fotografia Vicente. Muitos eventos que se fizeram lá culturais, que talvez hoje não se faça. Há aqui uma ligação muito direta, um fio quase condutor, o livro, o leitor, a Feira do Livro. Maria Mendonça disse que estava a tratar com a Câmara Municipal do Funchal, deve ser isso também à Câmara, que para participar, apresentou à Câmara um projeto, porque é que a Madeira não vai a Lisboa. Aqui não havia Feira do Livro, na altura. O stand tinha flores da Madeira, orquídeas, tinha fotografia da Madeira e dos Açores. Os Açores também participaram. Era o stand insular. Quem está por detrás da Feira do Livro é Maria Mendonça. As primeiras feiras. E há uma excelente fotografia, preto e branco, do Luís Jardim, nesse stand, nessa loja da Madeira e Açores, com a marca, o brasão de armas da Câmara Municipal do Funchal, de um lado e dos Açores. As tradições ganham-se com o tempo. Elas enraizam-se no tempo e depois ganham a sua pujança. Não se pode pretender que a Madeira tenha uma Feira do Livro como a de Lisboa, mas tem uma boa Feira do Livro, que é importante. E comecei a ver a evolução, habituou alguns madeirenses à leitura. Só isso para mim já é muito positivo. Ela, no fundo, foi uma espécie de Maria Aurora dos anos 50, 60, 70 na Madeira. Muitas vezes se diz que o Funchal, antes até do 25 de Abril, não tinha uma dinâmica cultural. Havia uma cultura. Ou seja, a cultura enquanto resultado final, do produto final, de quem escreve, de quem pinta, quem toca, quem canta, quem compõe, é uma coisa. É uma atividade que era mais interna, não era tão exposta à população. Mas essa cultura do produto final do artista não era para todos. Havia na Madeira praticamente um deserto cultural. Havia um ou dois escritores de nomeada, o Horácio Bento e o João França, este segundo em Lisboa, mas a publicar livros sobre Madeira. Havia no teatro os concertos para as elites madeirenses, e havia a Maria Mendonça a promover a cultura, a dinamizar a cultura madeirense. Portanto, foi uma pessoa que, apesar de não a ter conhecido pessoalmente, mas conheço através do seu trabalho, quer nos jornais, quer nos livros, foi uma pessoa muito dinâmica, a quem a Madeira muito deve. E ela não fez pelos Açores, a sua terra, o que fez pela Madeira. Não era uma mulher egoísta. Ela tinha ideias, concretizava e punha ao serviço dos outros. Organizei a festa de despedida, uma homenagem no restaurante Caravela, em que foi o presidente do governo regional assistir, porque a Madeira deve-lhe muito. E ela saiu da Madeira sem interesses materiais nenhuns. Eu sei disso. Seria de completa justiça alguém se debruçar sobre ela, estudar a fundo o seu trabalho aqui na Madeira. Dava uma boa tese de mestrado, uma boa tese de doutoramento, por exemplo. Aqui fica uma sugestão para algum estudante da Universidade da Madeira. Fica a dica, portanto. Fica a dica. Fica a dica.